Não adianta apenas reformar escolas, comprar carteiras e deixar a carteira amontoada ali. Temos que focar na figura do ser humano, do professor, que é aquilo que faz a diferença. Porque o que nós queremos, deputada Beatriz Cerqueira, é que o aluno em Minas Gerais, ele passe por uma boa aula de português, para que nunca na sua vida ele venha dizer em rede nacional, eu te ouvo muito bem. O que nós queremos é que o aluno passe por uma boa aula de história para que ele não venha publicar nas suas redes sociais uma frase de Mussolini ou, ao mesmo tempo, que ele venha chamar os inconfidentes de criminosos. Que ele tenha uma boa aula de ciência, uma boa aula de biologia, para que ele não diga que o vírus precisa viajar, mas que o vírus ele precisa ser implodido no nascedouro. Que ele tenha uma boa aula de literatura para saber quem é Adélia Prado. Para que ele tenha uma boa aula de geografia para saber que nordestinos e nortistas fazem parte de uma mesma nação, de um mesmo país. É para isso que a gente luta por uma educação pública de qualidade. Onde nós temos o melhor exemplo, e eu acho que não é vergonha nenhuma, Minas Gerais, olhar para isso e fazer um famoso Ctrl-C, Ctrl-V, é o Estado do Ceará. O Estado do Ceará desenvolveu o que se chama de outputs, que é a medida dos indicadores através de um sistema informatizado, também dentro de uma regra que eu, antes dessa audiência, deputada Beatriz Cerqueira, comecei a estudar e analisar. O objetivo do ICMS da educação, e aqui nós temos outros ICMS por aí, o exemplo do ICMS da cultura, é promover a descentralização dos recursos. E essa descentralização do recurso, exatamente para potencializar e melhorar a qualidade do ensino das nossas escolas. O Ceará tem ali o que eles chamam de um índice de qualificação educacional, com regras pré-estabelecidas, o que tem potencializado naquele estado as escolas públicas, que hoje são um exemplo para todo o Brasil, haja vista Sobral, que tem os mesmos indicadores educacionais das nossas escolas públicas da de Sobral, com os indicadores da Finlândia, que é hoje um modelo exemplar. Ao mesmo tempo, por ser do sul de Minas, deputado Zé Guilherme, ali a gente tem muitos alunos que vão concorrer nos vestibulares no interior de São Paulo. Um deles é o ITA, que ainda tem vestibular. E lá no sul de Minas se brinca assim, Fernando, quer passar no ITA, mate um cearense. Tem até essa brincadeira. E nós estamos falando de alunos que vêm do Ceará de escolas públicas. E aí, então, nessa análise, e dentro do que o Diego trouxe, deputada Beatriz Cerqueira, lamentar o fato de que nós temos um governo muito mais preocupado com determinados projetos que não deram certo em lugar nenhum, e trago aqui, por exemplo, a notícia de que chegou para esse deputado, espero que não seja confirmado, Fernando, que se elabora um projeto de lei para a criação do voucher em Minas Gerais. Não é possível que isso vai acontecer. Não é possível que essa comissão de educação vai debater algo que está sendo implodido no mundo todo. A questão é que nós temos alguns meninos apaixonados por Milton Friedman dentro desse governo e acham que Milton Friedman é o grande papa da educação em toda a história. A Suécia fez uma reforma educacional em 92, implantaram o voucher e estão agora, desde 2015, implodindo essa questão. Na década de 80, o Chile implementou a ideia de voucher por conta, inclusive, dessa influência ultraliberal no governo Pinochet. Ano passado, eu tive a oportunidade de palestrar na Universidade do Chile e uma das discussões, doutora Nicole, quero cumprimentar aqui, deputada Beatriz Cerqueira, doutora Nicole é uma aluna do mestrado em Direito da PUC Minas e o objeto de pesquisa dela é exatamente o ICMS educacional. Mas lá no Chile, doutora Nicole, se discutia o que o voucher fez como estrago na educação pública chilena. E aqui a gente escuta que o governo está muito mais preocupado em mandar uma lei de voucher do que propriamente de cuidar dessa questão do ICMS educacional, que potencializa os indicadores, que faz com que nós tenhamos a educação no seu devido lugar. Quando tenho a oportunidade de conversar com as secretárias municipais de educação, secretárias de prefeitos que apoiaram o governador Romeu Zema, viu, presidente? Essas secretárias trazem muita frustração ao dizer sobre a omissão do governador em regulamentar a questão do ICMS educacional, omissão que a gente não percebe em nenhum outro estado, omissão que faz com que a presidenta da Comissão de Educação, a deputada Beatriz, o deputado Zé Guilherme, tenham que protocolar projetos, apresentar projetos, um alinhado com a perspectiva do governo, outra não tão alinhada, mas tem que apresentar projeto para poder corrigir uma omissão que prejudica frontalmente os nossos municípios. Vamos deixar isso muito claro e dizer com todas as palavras, o governador Romeu Zema está tirando dinheiro de escola. O governador Romeu Zema está tirando dinheiro da mão de diretor. O governador Romeu Zema está prejudicando os alunos de Minas Gerais na melhoria da educação do nosso estado, quando ele se omite e não regulamenta a questão do ICMS educacional. Precisar de Ministério Público Federal se envolver, como o Tempo noticiou, precisar do Ministério Público a nível de Estado se envolver, precisar de Tribunal de Contas pressionar, isso é uma vergonha. Fechar as portas para os municípios não receberem um dinheiro que vem do governo federal, isso é coisa de Estado que está falido, presidente?
Isso é coisa de Estado que está precisando de aporte para poder investir, de Estado que quer vender estatal, de Estado que está pedindo um regime de recuperação fiscal que prejudica os servidores, de Estado que não paga o piso da educação, de Estado que fala de todas as formas e utiliza um cardápio de argumentos para falar que não tem dinheiro, enquanto o governador, por uma decisão política, e é preciso dizer isso, uma decisão política, decide que não vai mandar a essa casa um projeto para regulamentar o ICMS educacional. É importante dizer também que, se a gente for seguir pelo caminho de aprovar qualquer um dos dois projetos, eu tenho mais semelhanças e mais concordância com o projeto proposto pela deputada Beatriz, especialmente pela metodologia de cálculo está mais clara, já que eu acredito que deixar na mão da Secretaria de Estado de Educação esse cálculo com termos e formas de calcular que não estão claras o suficiente para a gente, Ana, né? É Clara, perdão, apesar da Clara ter trazido os 4 eixos, não fica tão claro quanto está no anexo 1 do 4.100, a gente entende que deixar na mão da Secretaria de Estado não é o melhor caminho. Mas é preciso dizer que um dos medos que me dá, Beatriz, e eu não sei se é o medo que te dá, se é o medo que dá no Leleco, se é o medo que dá no professor Cleiton, nos outros colegas deputados, é do governador tratar a questão do cálculo do ICMS educacional da forma que ele entende que o Pacto Federativo tem que tratar os nossos estados. Porque se ele entende que o Pacto Federativo não pode servir para cuidar mais dos estados que precisam mais, sendo que é justamente para isso que a Constituição de 88 pensou no modelo de distribuição de impostos do nosso país, se for para a gente tratar melhor as vaquinhas que produzem mais, usando as palavras do governador, e deixar de lado as vaquinhas que produzem menos, usando as palavras do governador, a gente entra num modo perpétuo e numa perspectiva de permanecer investindo mais, onde as escolas já estão em municípios com melhor condição econômica, onde os prefeitos fazem o trabalho do governador e ajudam as escolas, seja com segurança, seja pagando estagiário, seja ajudando em outros aspectos, e a gente vai fazer com que as nossas escolas que estão em dificuldades, em regiões mais pobres, e que têm mais dificuldades de manter esses alunos ali dentro, continuem sendo prejudicadas. Se esse índice não estiver sendo calculado de forma a levar em conta com seriedade as desigualdades regionais, a gente pode fechar os olhos, por exemplo, Clara, para um aspecto que está acontecendo, que é a evasão escolar, que está sendo bancada pelo Trilhas do Futuro. O Trilhas do Futuro está fagocitando a presença dos nossos alunos dentro do ensino médio de tempo integral. Porque não tem bolsa para o menino ficar no ensino médio de tempo integral. O Trilhas do Futuro tem bolsa, o Trilhas do Futuro tem alimentação, o Trilhas do Futuro tem transporte, o Trilhas do Futuro tem tudo. Para que o menino vai ficar na escola em ensino integral? Isso vai fazer com que a evasão aumente, já está fazendo com que a evasão aumente. Aí um programa bancado pelo Estado para financiar pequenos empresários do setor da educação vai fazer com que o índice de algumas escolas caia e essas escolas vão receber menos dinheiro. A gente não pode considerar que isso é aceitável em cenário nenhum, porque é dinheiro público sendo utilizado para enfraquecer a educação pública. E aí a gente vem com o cálculo do ICMS educacional, prejudicando ainda mais escolas em regiões mais pobres, prejudicando ainda mais alunos de regiões mais pobres, onde os professores estão fazendo isso aqui, na tal da busca para os meninos voltarem para a escola, como é que chama mesmo? Natal da busca ativa para os meninos voltarem para a escola. A busca ativa que é mandar o professor ficar ligando para pai e mãe, é isso? Mandar o diretor ficar ligando para pai e mãe, pescando o menino de volta para a escola, enquanto o aluno prefere muito mais estar em outros caminhos, onde ele recebe apoio, suporte, inclusive financeiro, para continuar estudando, fazer um curso técnico enquanto ele está no ensino médio. Então, a gente tem esses 4 índices. Na hora que você fala de fluxo, me preocupa demais, porque na hora eu lembrei dos meninos que estão largando o ensino médio em tempo integral e estão fazendo o ensino médio numa outra escola, que é tempo parcial, e fazendo Trilhas do Futuro, porque aí eles têm suporte financeiro e têm suporte para continuar a sua educação. Então, eu entendo que essa casa precisa agir respeitando o Pacto Federativo, a gente jura sobre a Constituição quando a gente toma posse aqui, e ignorando frontalmente a perspectiva do governador, que é a perspectiva de cuidar melhor da vaca que produz mais e deixar um pouco de lado a vaca que produz menos. No meu entendimento, Zé Guilherme, com todo respeito à sua pessoa, se a gente deixa o cálculo para a Secretaria de Estado de Educação fazer, especialmente considerando que um dos pontos de cálculo que a Clara trouxe para a gente leva em conta a evasão escolar, e a gente tem motivos claros, como esse do Trilhas do Futuro que eu trouxe, para acreditar que o governador está trabalhando para tirar os meninos de dentro da escola, trabalhando e financiando com dinheiro público, para tirar os meninos de dentro da escola. Se a gente deixa esse cálculo ser feito pela Secretaria de Estado de Educação, a gente está indo contra o Pacto Federativo a nível de Estado, fazendo com que as regiões que mais precisam, as cidades que mais precisam, os diretores que mais estão trabalhando para contrapor essas desigualdades e dificuldades sejam deixados de lado. Então, acho que o Diego trouxe isso com muita clareza na apresentação dele. Ouvir o prefeito Oséias, eu acho que dá muita clareza da urgência que os prefeitos e os secretários municipais de educação têm da regulamentação desse ICMS educacional. E eu fico pensando com que coragem o governador, pode parecer, presidente, que eu estou indo ali aqui em coisas que não tem nada a ver, mas a senhora sabe que tem tudo a ver.
Eu fico pensando com que coragem o governador vai pautar a partir do segundo semestre como pauta prioritária, e os deputados da base vão defender a pauta das privatizações e o regime de recuperação fiscal, falando que não tem dinheiro, enquanto já fez Minas Gerais deixar de receber mais de 2 bilhões do governo federal só de ICMS educacional, que é um negócio pequeno e que ele já podia ter resolvido. Esse Estado está falido, gente? Esse Estado não está falido. Esse Estado poderia estar pagando piso, esse Estado poderia estar diminuindo as desigualdades regionais e fortalecendo as nossas escolas mais pobres, porque é para isso que a administração pública existe. Para cuidar dos mais vulneráveis, para cuidar dos mais pobres, é para isso que existe a política, é para isso que existe a administração pública, é para isso que existe a Constituição de 88 e a Constituição desse Estado. Então, eu entendo que se a gente vai ficar no segundo semestre discutindo esse monte de pauta bomba que o governador, o que é que a gente escuta? Pautado num cenário em que Minas não tem dinheiro, o mínimo que ele deveria ter era ter como prioridade a aprovação, o envio por parte da Secretaria de Estado de Educação e do Governo de Minas e a aprovação nessa casa de um projeto que regulamente o ICMS educacional. Porque quem diz que está precisando de dinheiro e está pronto para vender coisas que dão lucros bilionários, como CEMIG, Copasa, FUNED e todo o resto que ele quer vender, não abre mão de recursos, como ele está abrindo e prejudicando as nossas escolas. Então, eu queria deixar nossa concordância com o projeto 4.100, da deputada Beatriz Cerqueira, deixar muito claro que a gente precisa ter clareza no cálculo e não deixar isso amarrado com a Secretaria de Estado de Educação, para que a gente não corra o risco de ter esse cálculo sendo feito por quem acha que quem está pior não precisa de mais socorro, sendo que é justamente o contrário que a legislação desse país e desse Estado propõe para a gente.